Deus manda dizer que a bênção que vem por aí é grande. Eu sei que você vai querer repartir. Você vai ver a glória do Espírito Santo. Você vai ver os anjos de Deus trabalhando. Você vai ver o braço de Deus operando. Você vai ver o céu se movimentando. Deus vai entrar na sua casa e tudo vai mudar. Deus vai fazer a paz de Cristo encher o seu lar. Essa peleja não é sua, então pra que lutar? Mas a vitória já é sua, pode acreditar. Deus faz. Abra sua Bíblia comigo, em Isaías 53. Eu estou ainda na Páscoa judaica. Meu coração é pascual, eu continuo na Páscoa. O Brasil já passou pela Páscoa, os cristãos já passaram pela Páscoa, mas Israel passou pela Páscoa agora. Então eu ainda estou com um sentimento pascual. Me deixe na Páscoa. Aleluia. Isaías 53 diz assim, versículo 3. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que haviam sido perdidas. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam sua lã. Foi preso e condenado, levado para ser morto, e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo, foi sepultado ao lado de criminosos, foi enterrado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. O Senhor Deus diz: eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados, e por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz por causa da sua dedicação. Ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem. E assim os pecados dele serão perdoados. Por isso, eu lhes darei um lugar de honra, e ele receberá a sua recompensa, junto com os grandes e poderosos, pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo que eles fossem perdoados. Que coisa linda! Que o Cordeiro receba a recompensa do seu sofrimento, que o Cordeiro receba. Tá outro tom? Obrigada. A recompensa do seu sofrimento, que o Cordeiro receba a recompensa do seu sofrimento, que o Cordeiro receba a recompensa do seu sofrimento. Gravei essa canção quando eu estava grávida da Laura, e foi um momento tão tremendo em que eu estava descobrindo a igreja perseguida ainda mais.
conhecendo mais das entranhas da igreja perseguida, da perseguição dos 380 milhões de cristãos no mundo. A mídia não fala, os canais de televisão não dão notícia disso, mas são 380 milhões de cristãos perseguidos no planeta. Lugares onde a palavra de Deus não pode ser pregada livremente, como nós estamos fazendo hoje à noite. Lugares onde as pessoas não podem se sentar como você livremente para ouvir falar de Jesus Cristo crucificado e ressuscitado. Lugares onde o governo proíbe que as pessoas falem de Jesus, que se movimentem e que se reúnam em assembleia solene, como nós estamos aqui nessa noite. Mas nós que somos livres em Cristo Jesus, precisamos pregar o Evangelho. Precisamos contar para os nossos amigos e irmãos tamanha graça que nos alcançou. Que milagre foi esse que nos tirou da cruz? Quem foi aquele que tirou o meu pecado, que tirou a minha culpa e tomou o meu lugar? Que Cristo é esse? Em João capítulo 19 vai falar que ali Pilatos mandou chicotear Jesus. Depois os soldados fizeram uma coroa de ramos cheias de espinhos e a puseram na cabeça dele e o vestiram com uma capa vermelha e chegaram perto dele e diziam: viva o rei dos judeus. Nesse texto, João vai falar com detalhes o que aconteceu, como Jesus foi açoitado, como ele foi envergonhado, como arrancaram a barba dele, mas como eles começaram pela cabeça. De manhã eu falei com vocês sobre o Pessah, sobre a Páscoa judaica. O rabino Nahman, ele costuma dizer que a Páscoa é como um pescoço fino, um caminho que precisa se passar para chegar na cabeça. É como se você estivesse atravessando as águas com Moisés. Isso é Páscoa. É quando algo estreito acontece na sua vida e você consegue enxergar Jesus do outro lado. Quando você passa por algo que você compreende que só Deus poderia te livrar, e você compreende que Jesus foi quem fez isso por você. Você está em Páscoa quando o Cordeiro te é revelado. Você está em Páscoa quando o sangue é passado nos umbrais da casa e a morte passa longe da sua vista, passa longe da sua vida, passa longe da sua família. Aí é Páscoa. Queridos, Jesus foi levado diante de Pilatos, mas ele foi ferido em sua cabeça, ele foi coroado com espinhos grandes. Você presta atenção que Jesus é o cabeça da igreja. A primeira coisa que o diabo quis fazer foi ferir a cabeça de Jesus, dizendo com isso: ferirei a cabeça e dispersarei os membros. Mas Jesus aguentou o sofrimento de cruz para que você não precisasse ser ferido na cabeça. Jesus aguentou martelarem na cabeça dele aqueles pregos, aqueles cravos que vieram de uma figueira brava, de uma parreira brava, aqueles espinhos bravos como marteladas. Eles batiam e cravavam aqueles espinhos até o crânio de Cristo, para que a mente dele fosse embaralhada. Continuavam zombando dele, além de machucar a carne, machucavam também o emocional dele. Gente, o povo para o qual ele havia se manifestado, e manifestado o seu poder, a sua glória, agora estava vendo ele sofrer, e não havia um que achasse misericórdia para ele, que desse um voto de confiança, ou uma lágrima rolasse no rosto. Todos estavam vendo o Filho do Homem, o Filho de Deus ser transpassado, ser humilhado, e ninguém fazia nada, ninguém falava nada. Pelo contrário, crucifica-o, crucifica-o. Mas era importante que ele fosse, e ele a si mesmo se entregou. Ele não foi porque foi carregado, ele não foi porque foi obrigado, ele não foi porque pegaram ele e sequestraram ele. Ele mesmo se entregou, ele mesmo foi e se entregou completamente, dizendo: pode levar, porque não existe outro digno como eu sou o Senhor, eu vou no lugar deles, porque a coroa que Jesus usou